Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu vidvishavahai. Tejasvinavadhitamastu vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, nós hoje ainda vamos continuar nesta nossa introdução ao texto. Então nós estávamos a ver aquilo que nós chamamos de Purushartha. Com este Tattva-bodha, com este texto que nós vamos estudar, nós vamos aprender uma série de palavras. Então isto é como quando a pessoa vai estudar qualquer coisa, há assim um palavreado técnico que as pessoas usam. Dizem os entendidos dos respectivos assuntos que é preciso a pessoa saber esse palavreado técnico para se entender. E isso, quando nós não percebemos nada do assunto, achamos que não vale a pena, que são só aquelas pessoas que gostam de usar aquelas palavras. Mas quando a pessoa começa a entrar no assunto, nós percebemos que elas têm significado. No outro dia eu estava com o Paulo, que é músico, e estávamos a tentar tocar alguma coisa, não. Ele estava a tocar alguma coisa, eu estava a tentar acompanhar aquilo que ele tocava. E depois eu tentei explicar mais ou menos o que é que eu achava. E eu, mais alto, mais baixo, porque isto era a única coisa que eu mais ou menos conhecia, mais alto e mais baixo. Mas isto mais alto e mais baixo, para uma pessoa entendida de música, deve ser basicamente o volume, não é? Porque depois eles têm outras palavras, e à medida que eu ia tentando explicar-me, e à medida que ele ia tentando ver se entendia aquilo que eu estava a dizer, eu percebi, falta-me linguagem precisa. Falta-me linguagem precisa para conseguir transmitir aquilo que ele possa aprender. Ele tem essa linguagem específica. E ele tinha a linguagem específica, ele estava-me a tentar fazer entender, mas eu não dispunha dessa linguagem. E, portanto, como eu não dispunha dessa linguagem, o que acontece é que, por mais conhecimento que ele tenha, eu não consigo fazer uso daquilo. Porque eu estou muito reduzido naquilo que as minhas palavras, nas palavras que eu conheço, me dizem. Então, mais alto, mais baixo, isto significa uma nota acima, isto significa como é que é? Uma oitava acima, uma oitava abaixo. Significa duas notas acima, duas notas abaixo. Significa mais grave, mais agudo. Significa o quê? O que é isso, Caneco, tu me estás a tentar dizer? E ele diz, não é? Oitava, isto, nota, acima e abaixo, mas eu não sei o que é que isto significa. Então nós precisamos de uma linguagem. No sânscrito é a mesma coisa. Nós precisamos de uma linguagem. A linguagem não é para fazer com que o professor e as pessoas que estudam há mais tempo pareçam alguém especial. A linguagem é efetivamente para nós nos entendermos. Porque, como em todas as linguagens técnicas, elas lidam com alguma coisa específica que muitas vezes na linguagem comum não existe. Na linguagem comum não existe isto. E esta linguagem do Veda não existe no nosso português. Eu dou sempre este exemplo, que é um exemplo que eu, na verdade, não conheço muito bem. Mas dizem que sim.
Dizem que nas línguas do norte da Europa existem muitas palavras para se referir a isto que nós chamamos de neve. Aqui em Portugal nós temos, para neve nós temos o quê? Neve, não é? Porque é aquela coisa que cai na Serra da Estrela no inverno. Mas no resto do país, eu aqui no Porto vi essa tal da neve 2 vezes na minha vida. E se nós assumimos que eu já cheguei mais ou menos aí assim a metade da minha vida, se calhar vou ver mais 2 vezes neve na cidade do Porto. Portanto, neve, isto está bom para tudo aquilo que seja aquela coisa branca, que cai em vez da chuva. E está bem. Mas para um povo que tem que lidar com isto diariamente, durante vários meses, então existem vários tipos de neve. E são precisas palavras para lidar com isso, que nós não precisamos. Nesta cultura, onde este assunto foi elaborado exaustivamente, aquilo que nasceu a necessidade de usar determinadas palavras muito específicas. Então, quando nós entrarmos neste tatu boda, ao mesmo tempo que nós somos expostos ao conhecimento, nós somos expostos a essa linguagem. E essa linguagem vai facilitar com que a pessoa ouça o ensinamento dali para diante. No início, nós precisamos que a pessoa traduza a palavra. Então nós falamos, na última aula, destas buscas, as buscas do ser humano. E eu agora vou dizer, nós falamos de Purushartha. Purushartha não nos vai dizer nada. Eu vou ter que traduzir. Purusha, a pessoa, Artha, aquilo que a pessoa busca. Artha, a busca, Purushasya, da pessoa. Isto, no início, tem que ser traduzido. Mas depois, com o tempo, o que vai acontecer é que nós precisamos não da tradução. Nós vamos precisar que a pessoa diga a palavra em sânscrito, porque aí eu tenho a certeza do que é que a pessoa se está a referir. Então, nós vimos isto. Purushartha. Nós vimos estas buscas do ser humano. Estas buscas do ser humano, nós vimos que são segurança. Todos nós buscamos segurança. Quando nós olhamos para estas buscas do ser humano, nós temos de ter presente que o ensinamento não é contra nós buscarmos isso. Muitas pessoas dentro da espiritualidade criam esta ideia errada de que buscar estas coisas é alguma coisa que eu tenho de evitar. Se eu sou alguém que busca alguma coisa a mais na vida, eu não posso perder nisto, que é segurança, aquilo que nós chamamos de artha, nem satisfação dos sentidos, aquilo que nós chamamos de kama, que significa literalmente desejo, nem dharma, na busca de, que nós poderíamos dizer, na busca de um ativismo, ou de uma vida perfeita, ou de uma vida após a morte. Então, existe esta ideia, não é, que nós chamamos de dharma, aquilo que é o correto. Existe muitas vezes isto, que é, eu não posso buscar estas coisas, se eu quero algo mais. Mas o ensinamento não é contra isso.
Isso é muito importante. Aquilo que o ensinamento procura é mostrar o que é que isso pode trazer. Vedanta é analisar a nossa vida. Esse é o primeiro passo de Vedanta. Nós temos que perceber que Vedanta não nos tenta convencer de nada. Em boa verdade, todos nós chegamos a um ponto em que a pessoa queria que o professor nos convencesse. Mas, na verdade, o professor não convence. Nós é que temos que nos convencer. E nós temos esse hábito. Nós temos este hábito na nossa vida de sermos convencidos. Há sempre alguém a tentar convencer-nos de alguma coisa, não é? Há sempre alguém a tentar convencer-nos que nós estamos errados. Para isso, regra geral, nós não precisamos sair de casa. Há sempre alguém a viver connosco, disponível para nos mostrar que nós estamos errados. E se nós conseguimos despachar todas as pessoas que estavam lá para fazer isso, por essa altura nós já arranjamos algum animal de estimação. E eles encarregam-se também nisso, de nos mostrar que nós estamos errados. Não é para arranhar este sofá, mas o gato... O gato está ali para nos mostrar que nós estamos errados. Não, este sofá é para ser arranhado. Então a pessoa desiste de ter gatos que eles não se educam lá grande coisa. Então decide ter um cão. Ou vai passear e a pessoa quer ir para aquele lado, que é onde bate o sol e a vista é mais agradável e tudo mais. Mas eu quero ir para aquele lado e o cão puxa-me para o outro. E, portanto, todas as vezes que a pessoa vai passear é a mesma guerra. Então, eu tenho este hábito. Eu vejo nesta circunstância que há alguém que quer me convencer. A pessoa liga-se como é que se chamam estas coisas? Às redes sociais ou à televisão e assim. E a mesma coisa acontece. Alguém tenta nos convencer de alguma coisa. E às vezes nós até temos esta circunstância que alguém bate à nossa porta e também nos tenta convencer. Tenta nos convencer, está tudo bem, não é? Mas há alguém que nos tenta convencer que não está tudo bem. É o fim do mundo a chegar, mas felizmente a pessoa tem uma solução para nós. Alguém sempre nos tenta convencer de alguma coisa. Vedanta não nos tenta convencer de nada. Vedanta faz-nos analisar. Por isso é que nós na última aula falamos nisto, que eu preciso de ver aquilo que é óbvio. Então, quando nós analisamos estas buscas, Dharma, Kama e Artha, Dharma, aquilo que é correto, Kama, esta busca pelos desejos, e Artha, este desejo de segurança, o que se quer é ver a natureza deles. O que é que eles podem trazer? E se eles podem trazer aquilo que eu quero? Porque muitas vezes aquilo que acontece na vida humana é que existe uma incoerência entre aquilo que eu quero e aquilo que eu busco. Aquilo que eu quero é uma coisa. Aquilo que eu busco é outra. E eu não me apercebo disso. Esse é que é o problema. Eu não me dou conta de que aquilo que eu estou a fazer não me vai trazer aquilo que eu quero. Então, quando eu quero segurança, a seu tempo nós iremos ver verdadeiramente aquilo que eu quero nessa segurança. Mas isto parece ser muito palpável para nós. Eu quero sentir-me seguro, eu quero preencher-me numa série de desejos que eu tenho e eu quero sentir que eu faço isso de forma adequada. Eu não quero ter a sensação de que eu sou inadequado, que eu sou imperfeito ao ter obtido isto. Então,
quando nós buscamos essas coisas, eu quero-as em absoluto ou não? Eu quero-as de que maneira? Eu quero sentir-me seguro quando? Isso é muito importante. Quando é que eu me quero sentir seguro? E nós veremos que a pessoa quer se sentir seguro sempre. Nós não queremos uma segurança limitada no tempo. Eu não quero só sentir-me seguro de manhã, nem só à tarde. É por isso que a pessoa não quer pesadelos, porque a pessoa quer se sentir seguro também à noite e quando vai dormir também. Quando é que a pessoa se quer sentir segura? Sempre. Aonde é que eu me quero sentir seguro? Eu não me quero sentir seguro só aqui. Eu quero me sentir seguro também ali. Eu quero me sentir seguro aonde quer que eu esteja. E por isso eu vejo que esta segurança que eu quero, ela tem de ser de uma natureza que é não limitada no tempo e no espaço. Porque é assim que eu me quero ver. Então, só nisto, nós temos que ver o seguinte. Tudo aquilo que nós fazemos em Vedanta, eu disse, é uma análise. Primeiro uma análise que depois se converte numa investigação acerca de quem sou eu. Esta análise e esta investigação eu tenho de ir fazendo por mim. O Vedanta, o ensinamento e o professor ajudam-me a fazer a análise, mas eu tenho de ir junto. E é por isso que eu não posso ouvir, ou tendo ouvido esta parte, esta pequenina parte da aula, ter concluído, pois é isso que Vedanta quer. Vedanta quer-me trazer uma segurança livre do tempo e do espaço. Não. A Vedanta não quer trazer nada. A Vedanta aquilo que vai dizer é que tu és isso. Eu é que quero isso. O que esta análise me está a mostrar é que eu quero isso. Eu quero sentir-me seguro sempre. Eu quero sentir-me seguro aonde quer que seja. E, portanto, isto que eu quero traduz na forma de palavras numa segurança ilimitada, não limitada pelo tempo e pelo espaço. Agora, o que é que eu faço para me sentir seguro? O que quer que eu faça para me sentir seguro, eu vou ver que tem em si uma limitação. E esta limitação, ela está presente em todas as outras buscas. Exceto, veremos nós, na busca por moksha. Quando eu quero alguma coisa, eu tenho que me esforçar por alcançar. É assim que eu vou em busca de segurança. Eu desenho, eu projeto esta segurança em alguma coisa ou em alguma circunstância. Porque a segurança não é necessariamente só casa e a pessoa ter roupa. Segurança, às vezes, é nome, fama. É uma coisa muito interessante que nós não tínhamos tanto quando éramos adolescentes. Crianças e adolescentes não havia tanto isso. Mas hoje em dia, com estas redes sociais, fama é uma coisa muito importante. Ter muitos seguidores, toda a gente ser conhecido. Não é? Uma vez a minha filha disse, porque o Lucas é popular, mas eu não sou.
sabe, aquele beicinho que derrete qualquer um. Mas eu não sou. Porque isto de ser popular traz o quê? Segurança. Nome traz uma segurança. Significa eu sou aceite. Os outros aceitam. Há muita gente a aceitar. E, portanto, eu devo ser... quer dizer, tanta gente, não há de haver assim tanta gente equivocada, não é? Quer dizer, se os outros me aceitam, eu se calhar também corro risco de me poder aceitar. Então, segurança não é só ter o básico. A forma como nós expressamos e projetamos esta segurança, ela é multifacetada. Mas quando eu projeto em alguma coisa esta segurança, eu tenho isto, que é, eu tenho de procurar. E, portanto, nós vemos nesta circunstância, que é aquisição, e depois de eu ter conseguido ser famoso, tenho que me manter famoso, não é? Quer dizer, primeiro eu tenho que começar a criar seguidores. Depois eu tenho que manter seguidores, não é? Manter seguidores, eu tenho que manter isso. E, portanto, eu tenho que criar conteúdos. Aí está uma coisa que há 15 anos atrás ninguém tinha esta preocupação. Não havia este tipo de samsara, que é criar conteúdos para as redes sociais. Ai, tenho isto parado há muito tempo. Agora tenho que criar alguma coisa. Por isso é que a pessoa senta-se para comer, não é? Alguém fez alguma coisa para nós, ou a pessoa foi a um restaurante, e antigamente a pessoa, primeiro o que é que fazia? Babava, não é? E depois lançava-se ao prato. Hoje em dia não é? Hoje em dia a pessoa tem que pegar no telemóvel e tirar uma fotografia. Porque tão mais importante do que eu comer esta refeição deliciosa é que outras pessoas vejam que eu estou a comer uma refeição deliciosa. E, regra geral, a pessoa ainda vai ver se as outras pessoas disseram que tem bom aspecto. Porque se as pessoas não disserem que tem bom aspecto, eu ainda vou desconfiar. Será que isto é mesmo bom? Eu achei que sim, que estava com bom aspecto, ninguém diz nada. Então há isto. Para tudo aquilo, não é? Eu apaixono-me por alguém. Quer dizer, é um 31 fazer com que a pessoa também goste de mim. Mas finalmente eu consegui que a pessoa gostasse de mim. Uma vez que a pessoa gosta de mim, não acabou o sarilho, não. Eu tenho que manter a pessoa a gostar de mim. E isto é outros 500, não é? A pessoa tem que gostar de mim, tem de gostar de mim, eu lá tenho que fazer isto e aquilo e tudo mais. Tu ainda gostas de mim? Gostas? Eu acho que já não gostas de mim. Mas depois existe isto, que é, chega ali a uma altura em que algumas pessoas concluem. Concluem o quê? Que afinal esta coisa, esta experiência, esta pessoa que eu consegui alcançar e manter e que antes era fonte de segurança, agora deixou de o ser. E, portanto, eu tenho que eliminar. Ou então eu não concluo. Mas o universo conclui. O universo conclui que esta experiência vai embora. Este objeto vai embora. Esta pessoa vai embora. E eu vejo nisto, que é, existe um esforço. Esforço é sempre igual a sofrimento. Existe um esforço para alcançar. Existe um esforço para manter. Existe um esforço na hora em que eu perco. E, portanto, esta segurança que eu tento conquistar, ela tem em si, ela tem intrínseca um sofrimento. Mas ela tem mais do que esta limitação que é o sofrimento. Inerente a ela tem uma insatisfação. Em tudo isto existe uma insatisfação.
no que eu quero alcançar esse objeto ou experiência ou pessoa, eu estou insatisfeito que eu quero chegar lá. E quando eu tenho finalmente a experiência que eu queria, eu tenho que a manter. Por isso existe sempre essa coisa de manter isto tão bom quanto era, ou tão bom quanto eu idealizo que poderia ser. E depois, uma vez que vai embora, existe inevitavelmente essa insatisfação. Eu antes era, e depois existe esta frase tão famosa, não é? Eu nem sabia que era feliz, eu era feliz e não sabia. E afinal, quer dizer, eu estava insatisfeito quando eu achava que era infeliz, mas afinal era feliz e não sabia, e agora que eu sei que verdadeiramente estou infeliz e antes era infeliz, e antes era feliz, eu também estou insatisfeito. E portanto a pessoa pergunta-se, verdadeiramente eu estive sempre feliz ou estive sempre infeliz? Porque a felicidade ela só estava lá, quando ela estava lá eu não dei conta. Se calhar ela até está agora aqui presente, eu também não me estou a dar conta. Mais à frente, se calhar vou olhar para trás e pensar assim, olha, agora é que eu estava feliz. Como dizia um amigo da minha mãe, que casou 7 vezes, ao fim de uns tempos, ele dizia, então, e ele dizia assim, o problema é este, é que sempre que eu caso outra vez, eu descubro que esta tem filha da mãe de um defeito que a outra não tinha. E portanto isto torna-se cómico, não é? Torna-se cómico. Mas isto, este sucessivo casamento, nós temos. Pode não ser com alguém, mas é com experiências ou com coisas, e nós vemos-nos sempre nisto. Então existe uma insatisfação, e esta insatisfação, ela não é a única limitação. Sofrimento, insatisfação, não é isso que é inerente. Não é só isso que é inerente. Há uma outra coisa. E essa outra coisa é dependência. Dependência. É por isso que eu pergunto: ainda gostas de mim? Dependência. Porque eu estou dependente. Dependente da pessoa. Dependente do objeto. É por isso que quando está tudo bem, a pessoa também se preocupa. Isto está tão bom, isto é bom demais para ser verdade. Nós até temos uma expressão. Nós até temos uma expressão em português para transcrever isto. É bom demais para ser verdade. Não pode ser verdade. Porque eu vejo que eu estou dependente desta circunstância. E a dependência é uma coisa insuportável. É insuportável ser dependente. Porque eu não me quero sentir dependente. É por isso que até nas relações se torna um problema quando uma pessoa se sente dependente. Eu quero sentir-me independente. Não é que eu não gosto da pessoa, eu gosto da pessoa, mas esta sensação de que eu sou dependente, isto, eu quero ver-me livre disto. É por isso que tem que haver uma reciprocidade. Quando é sempre um a ir atrás do outro, esta pessoa que está sempre a ir atrás, ela sente-se dependente. Eu não me quero sentir dependente, eu quero sentir que existe uma reciprocidade aqui. Porque a dependência, ela cria... Eu até posso ter aquilo que eu quero. Até pode estar na minha presença o objeto, ou a experiência, ou aquilo que eu queria mesmo, ou a pessoa, ou a viagem. Mas o simples facto de eu sentir que eu estou dependente, arruína-me aquilo. Porque é uma limitação. Eu sei que isto que eu quero, esta segurança, ela não me é inerente. Ela precisava de ser inerente para que a busca terminasse. A busca não termina. Isto é muito importante.
eu posso alcançar aquilo que eu idealizei. Verdadeiramente, a busca não termina. Porque o que quer que eu tenha idealizado tem isto, uma insatisfação, tem uma dependência e tem um sofrimento junto. Essas três coisas, elas andam de mãos dadas. E, portanto, eu até adquiro, eu até consigo, mas eu vejo-me ainda buscador. Porque a dependência está lá. Como é que eu vou fazer isto cessar? Eu tenho de ver se é possível de cessar como eu tenho feito. Agora, isto que é esta busca pela segurança, estas limitações da busca pela segurança, elas estão lá em todas as outras buscas que eu tenho. Na busca por calma, na busca pela satisfação dos desejos, eu vejo, está lá o mesmo sofrimento no alcançar, o mesmo sofrimento na manutenção, o mesmo sofrimento quando vai embora. Está lá a mesma insatisfação, está lá a mesma dependência. Está lá a mesma coisa na busca por Dharma. A busca por Dharma, para muitos de nós hoje em dia, ela não é significativa enquanto a busca por uma outra vida, não é? A busca pelo paraíso. Se calhar foi uma busca muito, ou ainda é uma busca muito entranhada e muito presente, se calhar para os nossos avós, ou para os nossos bisavós. Mas hoje em dia, a maior parte das pessoas nesta nossa sociedade não tem isso. Mas muitas pessoas têm isto, que é um eu perfeito. As pessoas têm a ideia de uma sociedade mais justa. E elas querem isso. Mas as mesmas limitações estão lá. A não ser que seja justo, eu não consigo estar bem. Eu estou dependente dessa justiça. E eu vejo-me dependente de um Estado justo numa série de circunstâncias na minha vida. Como é que eu me vou ver livre disso? Como é que eu me vou ver livre desta dependência? E eu só me vou ver livre desta dependência se aquilo que eu alcançar for inerente a mim mesmo. Enquanto for alguma coisa externa, eu estou sempre nisto. Estou sempre neste problema de aquisição, estou sempre neste problema de manutenção, estou sempre a conviver com a limitação daquilo que eu alcanço. E, portanto, estou sempre dependente. E eu tenho de descobrir alguma coisa que não precise de ser conquistada. Tem que ser inerente a mim. Aquilo que é inerente a mim liberta-me de uma outra coisa. Liberta-me do caráter relativo de uma conquista. Aquilo que é inerente a mim está sempre disponível no tempo e no espaço. Aquilo que é extrínseco a mim é que tem esse problema de estar limitado no tempo e no espaço. E por isso, quando eu conquisto segurança, eu tenho que, se alguém me quer oferecer segurança, se alguém me quer oferecer segurança, felicidade, o que quer que seja, eu posso sempre perguntar, mas quando? Isso que tens aí para oferecer é quando? E aonde? Não é? É quando e aonde? Isto vale felicidade das 8 às 9 da manhã. Não estou interessado, que regra já estou a dormir, a essa hora não aproveito.
Não, mas não estamos disponíveis para ajustar o horário, pode ser um bocadinho mais tarde para ti. Está bem, eu de facto gostava de ter um acordar bom, que é uma coisa que interessa a pessoas que têm aqueles acordares medonhos. Mas a pessoa que acorda bem disposto com a vida, ela não está interessada num acordar, num acordar bom. Ela já tem isso, ela já tem isso. Portanto, ela vai perdendo o gás ao longo do dia. Eu estou interessado mais no fim de tarde, porque ao fim de tarde é que já chego cansado e tal, já não estou com aquele ânimo todo. Então, quando é oferecido, é assim. Quando é inerente, não é uma conquista relativa. Quando é inerente, está sempre presente, é intrínseco a mim mesmo. Então eu vejo, não é alguém que me convence. Eu sou levado a ver que, por força da limitação inerente a todas estas buscas humanas, aquilo que eu quero é alguma coisa que tem que ser inerente a mim. Esta segurança que eu quero, esta satisfação, este sentido de adequação, tem que ser alguma coisa inerente a mim. Porque só se for inerente a mim é que não é limitado no tempo e no espaço. E, portanto, também não é dependente. Eu quero descobrir uma suficiência. E essa suficiência, ela só pode estar centrada em mim. A não ser que esteja centrada em mim, não me resolve o problema. E, portanto, eu passei a minha vida toda em busca de alguma coisa, sem saber verdadeiramente o que eu estava a buscar. E aquilo que eu estava a buscar era eu mesmo. Um eu mesmo suficiente. Um eu mesmo completo. Um eu mesmo livre de limitação. Essa busca é a tal busca por moksha. A busca pela libertação. A libertação de todas as ideias que eu tinha de mim. Existe tal eu? Esta é a pergunta seguinte, não é? A pergunta seguinte tem que ser: isso existe ou não? Existe ou não existe? Porque se existe alguma coisa agora que não bate certo, Miguel, alguma coisa que não bate certo aqui. Tu estavas aí bem, estavas aí bem, até teria umas notas. Estava aí mesmo bem. Mas há uma coisa agora que não faz sentido nenhum. É assim, se eu sou isso, por que raio é que eu ando à procura disso? Essa é uma boa questão, não é? Então, existe um eu ou não existe? E a questão é respondida desta maneira. Posso eu não ser esse eu completo? Pois é, não posso. Se eu fosse limitado, eu estaria em paz sendo limitado. Isso é uma coisa que nós vemos na natureza. Qualquer coisa descansa na sua natureza. Qualquer coisa está em equilíbrio na sua natureza. Qualquer coisa está em equilíbrio no seu habitat. Naquilo que é natural para si. Mas este ser humano, ele tem isto, que é, ele não se conforma com limitação. Ele não se conforma e ele não consegue
deixar de buscar. Se ele fosse limitado, ele estaria em paz sendo limitado. Mas ele não está. E, portanto, a pergunta é possível eu, livre de limitação, buscar-me a mim mesmo, livre de limitação? É possível eu procurar aquilo que já sou? E se eu sou isso, por que raio é que eu iria procurar? É possível. Porque, como eu disse, acho eu que disse aqui, não sei se disse, mas se não disse, digo agora, nós temos buscas que às vezes existem porque alguma coisa está distante de nós no espaço. Então nós deslocamos-nos para alcançar. Às vezes as coisas estão distantes de nós no tempo. Nós temos de esperar. É a dependência da infância. Há que esperar. Até aos 18 anos. Todos nós ouvimos isso. Quando cresceres, depois decides tu. Agora comes os brócolos. Quando cresceres, depois decides o que pões no pão. Agora comes isto. Quando cresceres, não sei. E parece realmente que quando eu crescer, aí sim. Então é preciso esperar. Esperar crescer, não é? Mas há outro tipo de distância. Parece existir que não é no tempo e não é no espaço. É uma distância que é criada pela ignorância. E eu sempre dou este exemplo porque, regra geral, ele toca-nos a todos de uma maneira ou de outra. Não é? Existem uns objetos assim, chamados óculos. Eles hoje em dia há para tudo, não é? Há como estes, que são óculos para ver ecrãs. Supostamente eliminam coisas más que os ecrãs nos fazem. Portanto, eu estou totalmente protegido com estes óculos. Vejo-os um nadinha mais amarelos, mas é só isso. Pois existem estes óculos que todos nós temos, que são os originais, não é? Que são óculos para ver, não é? Ao longe, ao perto, enfim. Depois existem aqueles óculos de sol. Óculos. É um objeto que, regra geral, todos nós temos. E eles servem para ver de determinada maneira. Então isto acontece muito, não é? Há uma que é clássica, não é? Que é a pessoa vai, pôs os seus óculos novos de sol, aqueles óculos que a pessoa sente que, com os quais fica com aquele ar de James Dean, ou outro mais atual que já não me lembro. e com um ar matador e sai à rua. Depois entra numa loja e faz aquele gesto clássico. E pronto. Sai. E onde é que estão os óculos? Não sei. Onde é que foram os óculos? Não sei onde é que pus os óculos. Chega à casa. Onde é que estão os óculos? Pronto, nós já sabemos o que é que acontece, não é? A pessoa liga ao mais que tudo. Porque, obviamente, a culpa tem que ser dele. Pegaste nos meus óculos. É que estás sempre a pegar nos meus óculos. É sempre a mesma coisa. Porque não compras os óculos iguais? E a pessoa anda à procura dos óculos. Mas vocês não se sintam mal. Há quem faça pior. Há este género de pessoas, como eu era, antes de ter feito uma operação, que não vi nada. Nada sem óculos. Nada, mas nada é nada. Não é? A primeira coisa que fazem quando acordam de manhã é pôr a mão na mesinha de cabeceira para ver os óculos, não é? Com a mão. E esta pessoa põe os óculos, anda com os óculos.
E de repente, eu não sei se isso já vos aconteceu a vocês que veem mal, de repente a pessoa ocorre-lhe isto, que é, onde é que eu deixei os meus óculos? E começa à procura dos óculos. Eu vou dizer, procurar óculos de sol com eles na cabeça é ridículo. É ridículo. Provavelmente já vos aconteceu a todos, mas pior ainda é procurar óculos de ver com eles postos na cara. Ainda é mais ridículo. Ainda mais ridículo. Porque a pessoa só consegue procurar os óculos porque os tem na cara. Porque senão a pessoa andava assim. Mas o ser humano é capaz disto. É capaz disto, não é? E se vocês, nenhuma destas vos aconteceu, de certeza que vocês já andaram à procura das chaves do carro com ela no bolso. Na carteira, se vocês são mulher e têm carteira, pois aí assim de certeza, não é? Porque tudo é possível ser perdido na carteira de uma mulher, não é? Aliás, eu acho que o objetivo, o fim da carteira de uma mulher é exatamente o lugar onde se perdem coisas, não é? Porque aquilo é pior que a carteira da mala do Sport Billy, tudo cabe lá e nada se encontra, não é? Então, alguma coisa está lá, não é? Este é o gesto mais comum de uma mulher, é enfiar a mão na carteira e tentar encontrar qualquer coisa. Então a pessoa anda à procura. E isto aconteceu-me imensas vezes. E eu andava à procura dos meus óculos. E eu andava à procura graças aos óculos. Isso é que é a parte mais ridícula. Porque eu tinha os óculos na cara e eu podia ver e procurar. Não tivesse eu os óculos, nem sequer conseguia procurar. Mas ainda assim eu procurava. O que é que me faz procurar? Uma ideia. Uma conclusão. Eu não tenho os óculos. Eu estou separado dos óculos. Estejam os óculos aqui, estejam os óculos aqui, seja a chave no bolso, o que quer que seja. Eu vejo então que existe isto. Existe esta possibilidade, que é de eu procurar alguma coisa que não está separada de mim no tempo e no espaço. Está separada de mim por ignorância. Eu concluo. É por isso que, mesmo aquela pessoa que tem os óculos aqui, não precisa de pôr a mão nos óculos. Ela às vezes lembra-se. Os óculos estão na cabeça. Depois, discretamente, baixa os óculos. Para ninguém dar por ela. Porque ninguém quer fazer isto, que é assim. É por isso que a iluminação é sempre um ato de... É sempre uma ocasião de humildade, não de grande orgulho, não é? Porque eu sou o idiota que andava à procura de uma coisa que sempre esteve aqui. São estas iluminações diárias que nós temos. Então, a mesma coisa está lá. Existe esta possibilidade. Existe a possibilidade de eu procurar aquilo que eu sou. Se eu concluir que aquilo que eu verdadeiramente quero, eu não sou. Existe essa possibilidade. E é isso que acontece. Porque das duas uma. Ou aquilo que eu quero ser, eu não sou. E se assim fosse, então eu estaria em paz. Ou aquilo que eu quero ser, sou eu. E eu ignoro. Agora, esta ignorância, ela, para a nossa sanidade, ela não é uma coisa pessoal. Ela é comum. Ela é comum a todo o ser humano. Ela é comum a todo o ser humano porque todos nós somos cientes. Eu sou consciente de mim mesmo. E, portanto, como nós vimos, sendo eu ciente de mim mesmo, eu sou ciente de mim enquanto alguma coisa. E esta noção que eu tenho de mim, eu construo-a.
Eu construo-a como? Sentado naquilo que eu experimento. No corpo, na respiração, naquilo que sinto, na forma como consigo entender as coisas. E, portanto, sentado neste corpo, mente, personalidade. E é por isso que ninguém diz: eu não sei quem sou. Esta ignorância de que Vedanta fala, ela não é um vazio. Ela tem um poder. Não é uma ignorância. É um erro, é um equívoco, não é um vazio. É porque eu já tenho uma ideia acerca daquilo que eu sou. Só que essa ideia, ela é parcialmente equivocada. É uma ideia errónea. E é por isso que também é esta luz, moksha, uma outra busca pela libertação destas noções erradas. Como é que estas noções vão embora? Como é que a ignorância vai embora? Como é que qualquer ignorância vai embora? Na presença do seu oposto. Na presença do seu oposto. A ignorância vai embora quando existe conhecimento. A escuridão vai embora quando o quê? Quando entra a luz, não é? Por isso nós entramos num quarto escuro, ligamos a luz e o que é que acontece? Vemos. Não é primeiro vai a ignorância embora e depois vem a luz. Não. No que vem a luz, a ignorância vai embora. Qualquer ignorância, ela vai embora na presença de conhecimento. Que a ignorância é uma coisa que não tem capacidade para permanecer. A ignorância, ela depende de alguma coisa. A ignorância é sempre de alguma coisa. Não existe só ignorância. A ignorância de alguma coisa. A ignorância não tem início, mas tem um fim. Como é que eu sei que a ignorância não tem início? É isso que eu vejo para tudo. Quando teve início a minha ignorância de chinês? Alguém sabe chinês? Não. Quando é que começou a minha ignorância de chinês? Não tem início. Ela não tem início. A ignorância nem sequer tem existência própria. É a ignorância de alguma coisa. Mas ela vai embora. Ela vai embora. Quando quê? Quando e se eu estudar chinês. Então, esta ignorância daquilo que eu sou, ela vai embora. Quando eu decido olhar para quem sou eu. Então, se eu sou isto que eu busco, quem sou eu verdadeiramente? E aí começa uma investigação. Essa investigação é Vedanta. Quem sou eu? Porque eu quero ver-me como eu sou. Para que eu me veja como eu sou, o que é que eu vou fazer? Isto é muito importante. O que é que eu vou fazer? Uma hipótese seria continuar a viver a minha vida como até aqui. Pode ser que quem sabe, não é? Pode ser que eu me cruze comigo mesmo. Mas a verdade é que sou eu, não é um objeto, e portanto eu não vou tropeçar em mim mesmo. Fosse eu olhar para mim como eu sou verdadeiramente, e uma vez que eu já não tenho 10 anos, ou 15, ou 20, provavelmente eu já me teria visto dessa maneira.
É porque é muito difícil de a pessoa olhar para si mesmo como é quando ela está sentada numa ideia muito arraigada daquilo que ela é. Porque aquela pessoa, este indivíduo que quer encontrar aquilo que é, esse indivíduo, ele tem de ser posto em causa. E é por isso que é difícil a pessoa fazer isso. É difícil eu olhar quando aquele eu que quer olhar é o que tem de ser olhado. É difícil porque tudo é difícil, não, é impossível. Sozinho é impossível. Porque tudo aquilo que eu consigo, tudo aquilo que eu sempre consegui na minha vida, foi conhecer objetos. Eu sou perfeitamente capaz de conhecer o mundo. Eu vejo coisas, eu analiso. É por isso que nós, individualmente, enquanto humanidade, somos incríveis nas descobertas que nós podemos fazer. Nós conseguimos ir do mais ínfimo ao maior. Mas e para conhecer este sujeito? Essa é uma barreira com a qual a própria ciência se confronta agora, no campo da física quântica. É porque eles chegaram a esta conclusão que no campo quântico, a simples presença do observador, ela afeta aquilo que está a ser observado. E, portanto, como é que eu vou fazer isto? Eu preciso de um espelho. Um espelho. Porque eu sei isto. Eu sei que é impossível ver-me a mim mesmo. Não é? Nenhum de nós se viu a si mesmo. Não é? Nós vemos as mãos. Alguns de nós têm a felicidade de conseguir ver a ponta do nariz. Mas para isso também é preciso ter um senhor nariz. Não é um nariz de respeito. Não é qualquer pessoa. A não ser que a pessoa fique vesga. Então, eu consigo ver as mãos, eu consigo ver os pés, eu consigo ver as pernas, a barriga, mas e a minha cara? A cara nós não conseguimos ver. E os olhos? Os olhos eu não consigo ver. Porque aquilo que revela tudo, revela-se a si mesmo pela sua existência, mas não na sua forma. Eu sei que eu tenho olhos, porque eu vejo. Mas e vê-los? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Aquilo que prova a minha visão, aquilo que me prova que eu tenho olhos, é que eu vejo. Mas eu não consigo ver os meus olhos. Eu não consigo ver os meus olhos por mim. Na verdade, eu não precisaria, porque basta-me saber que eu vejo. Agora, a natureza dos olhos é-me revelada pela minha capacidade de ver. Agora, se eu quiser ver como eles são, eu preciso de um espelho. É muito engraçado, não é? Nós vivemos uma vida inteira sem ver a nossa cara. Os outros veem a nossa cara, mas nós não vemos. E é uma coisa muito cómica, até nesta experiência engraçada, que é, às vezes, uh, alguém tem uma roupa, não é? Experimentou uma roupa e quer-nos mostrar a roupa. E a pessoa vem, o que é que achas? Achas que fica bem? E nós dizemos, sim, fica e tal. Depois a pessoa, mas não achas que fica assim um bocado? E a pessoa está a olhar para o espelho, não é? A pessoa está a olhar para o espelho. Não achas que... E nós dizemos, não, acho que fica bem. Não, mas olha, não estás a olhar. E a pessoa quer que eu também olhe para o espelho. E nós dizemos, não, mas eu estou a olhar para ti, não preciso olhar para o espelho. Mas a pessoa não consegue ver-se de outra maneira, a não ser através do espelho. Eu preciso de um espelho. Que espelho é esse?
Então existe um espelho na forma de palavras. E esse espelho na forma de palavras é que é Vedanta. Como é que este espelho na forma de palavras funciona? Veremos na próxima aula. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Hari Om